então, E aí, professor. gente, conseguiram organizar em um horário? Cara, foi mal aí, pessoal. No sábado, infelizmente, não deu. Tranquilo. Foi dia dos pais, e aí veio um pessoal de família, de fora e tal, e era pra ser no domingo, aí não deu pra ser no domingo, aí o pessoal chegou sábado. Aquela confusão de dia dos pais, né? Sabe como é que é? É normal, acontece. E aí? E aí, Vamos professor? lá então. Vamos lá então, né, pessoal? E aí, qual que é a dúvida? Como é que vocês estão aí? O que tá acontecendo aí? Tá, não tô conseguindo nem começar a fazer. Eu falei com vocês, eu ia até conversar com vocês assim, que é bom vocês conversarem com os outros grupos também, por isso que eu tô trocando uma atividade e outra em relação aos grupos, para vocês também terem uma interação entre vocês, entendeu? Porque vocês não tem que fazer do tanque, agora vocês estão com... Tanque. Com o tanque. Ah, vocês estão com o tanque? Tá. Vocês estão no grupo 3. 3. Tá. Foi 1 e 2, 3 e 4. Não, beleza. Não, só para vocês conversarem que eu vou ter que ficar trocando aí informação com o outro. Aham. Beleza? Então, professor, Tá. a dificuldade em si é jogar a ideia pro MATLAB, né? Hum. Tipo, por exemplo, na pergunta 1 lá que o senhor fala, deixa eu ver aqui. Montar as equações dinâmicas não lineares. Uhum. Essa é uma delas. Aí, Eita. eu lembro que lá na aula lá que o senhor estava explicando, o senhor falou que a gente tinha que derivar as equações aqui, que tem a 1, a 2, a 3, a 4, certo? Certo. Mas, Ah. eu acho que não entraria nesse tópico, né? Não, ali seria só para escrever as equações. Porque, olha só, qual que é o objetivo agora? Vocês têm que escrever as 4 equações. Né? Então, antes de escrever as equações, vocês têm que definir as variáveis simbólicas lá em cima, igual eu fiz no modelo do pêndulo. Vocês abriram aquele modelinho do pêndulo? Eu escrevo as duas equações, né? Do pêndulo, tem duas equações dinâmicas, uma delas é não linear. Antes de escrever a equação dinâmica, a equação não linear, eu defino lá a variável simbólica. E aí agora é para vocês terem uma ideia de como seria para montar essas 4 equações e trabalhar com elas de forma simbólica. Né? Por isso que eu pedi para vocês escreverem essa equação. Isso também é uma introdução para o próximo módulo, que no próximo módulo vocês vão precisar dessas 4 equações, só que aí agora não vai ser mais em variável simbólica, a gente vai fazer uma alteraçãozinha e fazer tipo um loop para simular esse sistema dinâmico, né? Então, vocês já estão meio que fazendo uma prévia para isso, né? Então, agora, a ideia é fazer as derivadas parciais em cima dessas equações dinâmicas, então vocês já montam a equação dinâmica, e aí depois vocês vão aprender como simular essas equações dinâmicas. Certo? Uhum. Mais ou menos. Então, no caso, seria só para montar ela. Uhum. Então, o senhor falou aí para fazer as derivadas parciais. Isso. Mas Porque vocês precisam, porque daí ali você tem que montar os dois modelos, né? O modelo não linear, tem as raízes, né? Raiz quadrada. E o modelo linear. Para o modelo linear, vocês precisam encontrar as matrizes A, B, C, D. Ah, mas aí as matrizes já entra o quesito da jacobiana, né? Isso, tem as duas formas. Até que nesse ponto aí do exercício, eu até deixei bem claro que são duas formas de fazer. Né? Jacobiana e Ou você faz ali a jacobiana, você vai ter que fazer nas duas formas, né? Uma é você faz na mão as derivadas parciais, né? E aí que é como está no artigo, vocês abriram o artigo. Aí tem lá as 4 equações, ele deriva e tal, e aí você já coloca as derivadas. E aí você monta matriz A, matriz B, matriz C, matriz D, na mão, né? Tanto é que foi o que ele montou lá. Tipo assim, se você quiser, você não precisa, ou você faz pela jacobiana, como eu fiz no pêndulo, por exemplo, né? Ou você monta as equações, faz as jacobianas, ou você já escreve direto a matriz A, matriz B, matriz C, matriz D, com as derivadas parciais que você fez na mão ali, né? Você fez na mão, tá, você já sabe, tem uma ideia de como que vai ser essas equações aí. Entendeu? Então eu poderia já usar direto as equações que tá Pode. no artigo. Isso. Ali, até que eu deixei bem claro ali, que é assim, a variável simbólica é só uma forma de vocês terem uma noção de como que seria fazer isso de forma
numérica. Tanto é que eu mostrei lá para vocês, até no código em Python também. Você usa lá a variável simbólica, e aí essa variável simbólica eles fazem os derivados. Ela tem lá salvo nas bibliotecas da programação lá que eles fazem os cálculos, né, das derivadas. Porque, por exemplo, quando vocês forem fazer no pêndulo invertido, aí ele vai ser um pouco mais complicado de fazer na mão. Aí o ideal é fazer usando as variáveis simbólicas. Entendeu? Esse outro... Deixa eu abrir aqui. Esse ponto de equilíbrio aqui, professor, que ele tem que satisfazer algumas condições, né? Uhum. Eu não entendi direito se o professor quer que a gente faça derivadas dessas equações ali, porque, tipo, aqui no top ponto de equilíbrio ele já dá 4 equações, né? H, 4, 3, 2 e 1. Certo. Eu, Então, mas ele dá o valor, né? Mais ou menos no artigo. Eu queria que vocês fizessem as contas. Deixa eu abrir aqui rapidão. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só para entrar aqui e aí eu vou explicando em cima do artigo. Mas a ideia é que vocês façam. Por exemplo, a gente vai seguir aquele passo a passo, né, de um sistema dinâmico. Então, você tem a equação não linear, certo? São 4 equações diferenciais não lineares. Como que você acha, primeiro, a condição de estabilidade? Porque são duas coisas diferentes, né? Que eu coloquei para vocês, olha, tem o que é o equilíbrio do sistema, e com base no equilíbrio do sistema é que você pode organizar os seus pontos de operação. Deixa eu ver aqui. Só estou abrindo aqui, gente, onde está o artigo para vocês acompanharem. Artigo 4.3. Então, vamos lá. Então tá, qual que é o objetivo aqui? Então a gente tem um sistema que tem mais de uma entrada e mais de uma saída. Ele é um sistema multivariável. Então ele tem duas entradas que são as duas bombas. Então a tensão na bomba que vai dar uma vazão, né, diferente, mas a tensão na bomba vai ser proporcional a essa vazão. E você tem duas saídas e 4 estados, né? Então aí você tem que tomar cuidado na hora de escrever lá aquelas equações. A G, a F, né, que depende do estado X, né, e a G. Deixa eu abrir aqui também o laboratório 1. Esse aqui. Olha só. Tá aqui. Então tá lá o nosso sistema, 4, né, equações dinâmicas, e aí você tem lá o meu estado, né, eu tenho 4, né, equações para variável de estado. E lá embaixo, na saída, é N. Né? Então, o que você vai definir lá na hora de fazer as derivadas parciais, né? Então, a matriz A são as derivadas parciais de F. E depende de X, que na verdade é H, né? F de H, e de V. Então, se você faz a derivada parcial de F, esse vetor aqui, em relação a H, vai ser a matriz A. E se você faz a derivada, a jacobiana, né? Das Fs em relação a V, você vai ter a matriz B. Isso daí do ponto de vista de linearização. Mas antes disso, antes de linearizar, vocês têm que entender como que esse processo funciona. O que é esse entender como o processo funciona? É aqui, ó, ponto de equilíbrio. Como que é esse ponto de equilíbrio? Olha, você vai pegar e fazer as derivadas iguais a zero. Quando o vetor de estados, né, o H ponto ali, é igual a zero, eu vou ter algumas condições para que o meu sistema tenha 4 estados e eles sejam, por exemplo, constantes. Então, ele tem um ponto fixo? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que fazer sempre quando você trabalha com um sistema dinâmico, né?
poxa, às vezes tem um sistema dinâmico, gente, que ele não tem um ponto de operação fixo. Por exemplo, o pêndulo aquele pêndulo invertido lá na horizontal. O pêndulo invertido na horizontal, se eu não tenho torque, né, na base dele, ele é um sistema que ele é instável. Eu não consigo ter um modelo linear naquela ponta, porque ele vai cair, entendeu? Eu tenho aquele em cima, né, que é um ponto de equilíbrio instável, né, que qualquer coisinha, ele fica parado, mas qualquer coisinha ele cai. Aí aqui é a mesma coisa. Será que quais são esses pontos de equilíbrio? No pêndulo eu tenho os dois, um vertical e o outro lá embaixo, horizontal. Isso sem torque na base. Se eu tenho um torque na base, então a princípio esse torque é infinito, eu tenho infinitos pontos de operação que seria qualquer ângulo, né? É só eu jogar um torque que compensa esse peso, né, o peso do meu pêndulo, e eu consigo linearizar, estabilizar ele naquele ponto. Aí ele fica estável. Aí é um ponto de equilíbrio. Só que, então, esse ponto de equilíbrio, olha lá, quer dizer que eu tenho que ficar aplicando constantemente um torque. Então, meu valor de U, né, ou no caso que V, é um valor constante. Voltando para o sistema 4 tanques, como que seria esse ponto de equilíbrio de vocês? Então, a gente tem 4 níveis, certo? Só que o que vocês estão medindo, e aí vai variar de módulo para módulo, é o tanque 1 e o tanque 2. Então, o tanque 1 e o tanque 2 são os mais importantes. Vou passar aqui para esse aqui, que fica melhor. Aqui. Tá aqui, tanque 1 e tanque 2. Esses que são as medidas, né? Se eu pegar aqui lá na minha equação Fn, aqui, ó. Esse vetor n seria as equações de saída, que vai definir a minha matriz C, né? Se eu pego esse vetor de equações aqui, N1 e N2, e faço as derivadas parciais em relação a H, eu tenho a minha matriz C, que é a minha matriz de saída. Então, é que vai aparecer lá. A minha saída é H1 e H2. Se eu tivesse aqui um KC, H3, e outro KC, H4, a minha matriz C ia ter 4 linhas e 4 colunas. Eu estaria medindo todos os estados. Mas não é isso que acontece. Eu só estou medindo esse aqui, o tanque 1 e o tanque 2. Então, isso aí que é a saída do sistema. É lógico que aqui no experimento e tal, ele vai colocar um sensor em H3, no tanque 3 e tanque 4, para você ter uma ideia e acompanhar, né, esses estados, os outros estados. Aí vem lá no ponto de equilíbrio. Gente, olha só, eu tenho aqui essas equações diferenciais. Então, a gente tem um sistema de equações. Se essas derivadas são nulas, eu tenho uma condicional para essas derivadas serem nulas. E aí eu tenho algumas variáveis que são variáveis livres, variáveis de folga. Ou seja, qual que é o H1 e H2 e H3 e H4 e o V1 e o V2 que eu tenho para determinados pontos, né? Então, vamos dizer assim, eu quero fixar um ponto de operação que é em H1 igual a 10 e H2 igual a 10. Será que eu consigo achar esse valor? Então, vocês têm que se perguntar, como que vocês vão resolver isso? Vocês vão resolver o sistema de equações aqui. Então, você vai pegar aqui, ó, eu quero fixar H1 e H2. Para H1 e H2, aí vocês vão resolver esse sistema de equações aqui, ó, que seria as condições aqui para H1 e H2, que fica em função de V1 e de V2. Então, sempre o primeiro passo para vocês é, eu fixo o valor das minhas duas saídas, nesse sistema em particular, né? Eu vou fixar H1 e H2. Com esse H1 e H2 que eu fixei, que vocês vão definir, porque eu tenho 4 variáveis, na verdade, né? Eu tenho H1, H2, H3 e H4. E eu preciso achar qual que é o V1 e V2, que eu chego nesse H1, H2, H3 e H4. Né? Então, para ter o sistema de equações de 2 para 2, você limita a escolher só em 2 estados. Eu não tenho como fazer um sistema de equações para achar os 4 níveis se eu tenho só 2, né, variáveis. Então, eu não tenho como fixar, colocar. Eu quero o H1 em 10, H2 em 10 e o H3 e H4 em 3. Não tenho como fazer isso. Por quê? Porque o sistema de equações, aí ele vai ser aquele que eu não tenho solução. Então, esse é o primeiro passo de vocês, é estudar um sistema dinâmico, entender como que ele vai funcionar, né? Então, nesse caso aqui, olha, eu vou fixar o H1 e o H2, então isso é o que eu quero, né? É você como projetista aqui. Aí, com essa equação dinâmica dos pontos de equilíbrio, será que eu tenho um ponto de equilíbrio para aquele ponto H1 e H2? Como que você acha isso? Então, você vai resolver esse sistema de equações. Então, vocês têm que pegar, jogar aqui. Ao invés de igualar ele agora a 0,
né, quando as derivadas são 0, mas agora você quer que ele fique estável em 10. Então você tem que colocar aqui, né, que o seu H1 e o H2, na verdade, tem que remanejar essas equações aqui, sistema de equações, para ficar alguma coisa V1 mais alguma coisa V2 igual a 10, aqui no caso vai ser o nível H1, alguma coisa V1 e alguma coisa V2 igual a 10 ou o seu ponto de operação de H2, que você pode escolher. Então, nesse caso, você pode escolher 2. Podem ser diferentes, né? E eu limitei para vocês no exercício, deixa eu ver aqui qual foi o valor. Eu coloquei aqui, ó. Eu pedi para vocês fixarem, ó, o H1 em 12,6 e o H2 em 13. Né? Então, qual que é o primeiro passo? É resolver o sistema de equações para achar V1 e V2. Então, precisa quem que é V1 e V2? Certo? Aí ele faz isso aqui, né? No artigo já tem até o sistema de equações para vocês. Lá embaixo. Cadê? Tá aqui. Não é isso. Mais um pouco para baixo. Aqui. Não é isso não. Não, ele não faz mesmo. Ali é do zero. Desculpa aí, gente. Não, ele não faz. Não, vai sim, tá aqui, ó. Condição. Tá aqui, ó. Condição para, né, steady state, né, para estacionário, né, ou seja, ponto de operação. Então, é isso que você tem que resolver, né? Então, uma vez que vocês achou V1 e V2, aí vocês acham H3 e H4. Então, esse é o ponto, né? Então, primeiro você fixa V1, H1 e H2. Com esse H1 e H2, vocês acham o V1 0 e o V2 0. E com V1 0 e V2 0, vocês acham daí H3 e H4. Essa seria aí a ordem, né, para esse sistema. Entendeu? Aí é isso. Então, aí você tem que resolver aquele sistema de equações, esse aqui, ó. Aí você isola, por exemplo, tá aqui, deixa eu ver. Aqui não tem raiz quadrada, né? Não, tá certo. Aqui tá o nosso sistema de equações, ó. Se você reescrever isso aqui, ó, se eu colocar um valor, aqui no caso de vocês têm que substituir aqui o H10 por 13, né? 2,6, né? 12,6, isso, 12,6. E aqui embaixo, ó, no H20 por 13. E aí vocês resolvem o sistema de equações. Como? Faz a inversão de matriz, né? Você pode reescrever isso aqui como... aqui tem a matriz A, né? Vezes X, que é o V1 e V2, AX igual a B. Isso aqui seria o vetor B. E aí, como que você resolve esse sistema de equações? Você faz a inversão, né? Então, X vai ser igual a na menos 1. Então, essa matriz tem que ser inversa, né? Tem que ser uma inversão de matriz aqui. Ela tem que ter a matriz inversa. A na menos 1 vezes a matriz B. Então, vocês têm que resolver esse sistema de equações. Né? Com isso, vocês acham quem que é V1 0 e quem que é V2 0. E aí, com esse V1 0 e V2 0, vocês acham quem que é o H3 e o H4. Certo? Mas por que precisa jogar na matriz? Não seria mais fácil fazer essa álgebra na mão e jogar o resultado lá? Ah, sim. Não. Aí, o jeito para resolver, vocês que escolhem. Mas aqui é um sistema de equações, né? Então, você vai ter que isolar V1, por exemplo, e depois substituir V1 nessa outra equação. Uhum. Aí, o jeito que eu falei para você é um jeito mais fácil de resolver um sistema de equações. E ainda mais numericamente, né? Se você está com o MATLAB aí na mão, é só fazer lá, né? Você faz o vetor x igual... Apesar que no MATLAB tem a barra invertida, ele resolve direto. Essa barra invertida é tipo para resolver o sistema de equações mais rápido. Ele usa substituições diretas. Tem um sistema aqui no MATLAB que ele faz isso. Ou aqui você usa, né, a inversão de matriz, NVIDIA. Já vezes B. Aí você já acha rapidão o valor de V1 e V2, né? E é isso. Então, equilibra o sistema, entender como que é esse equilíbrio do sistema, ou seja, fazer derivados igual a zero. Aí vocês têm 4 equações e mais variáveis do que vocês podem trabalhar. Então, vocês têm que se limitar em 2 equações, porque vocês têm 2 entradas, então limitam 2 equações. Com essas 2 entradas, vocês conseguem achar 2 estados, H1 e H2.
né? E aí, o que é ponto de operação? É o seguinte, uma vez que eu sei quais são essas relações, essas equações com as derivadas igual a zero, eu que escolho, né? Onde que eu vou trabalhar? Então, aqui normalmente vem lá do projeto, né? O pessoal lá da engenharia química que faz os estudos fala, olha, tem que estar, o nível tanque 1 e tanque 2 tem que estar em, né, em 3.5, em 12, em 14, né? O nível aqui, aí é definido por outro lugar, ou por você, né, como projetista. Então, se vocês quiserem testar, não precisa necessariamente fixar aqui em 12.6 e 13, aqui seria mais como um exercício para vocês deixar, né, mais certo. Mas se você quiser testar, testa. Olha, se eu deixar em 10 e aqui em 5, será que tem como? Vocês podem fazer esse teste, né? Ver lá nos Desenho resultados. tank, professor? Oi? Desenho não, né? Cara, não desenha. Não desenha, David. Eu acho que tinha até um pessoal que fez um script que tinha uma simulação, tinha umas animações, só que eu não achei, eu perdi esse script, cara. Se você quiser achar lá, é Fortanks. Tenta procurar nos Reddit da vida aí, GitHub. Deve ter. Esse sistema é muito clássico, gente. E é isso, então, pontos de operação, você tem que fazer isso, né? Ou seja, aqui na verdade, né, vocês vão verificar, né, quais são as variáveis, como fazer esse cálculo. E aí, equilíbrio, né, condições de equilíbrio. Aí, pontos de operação, você se define e acham aqui, né, quem quer V1, V2 e H3 e H4. Porque não pode esquecer, né, V1 e V2, além de H3 e H4. Aí, bom, condição inicial, gente, também é outra coisa, que é para simulação, né? Aqui eu pedi para vocês terem uma noção do que é essa condição inicial e como que você pode definir essa condição inicial. Então, o que é condição inicial? É o ponto, o estado ou a condição do seu sistema de entrada e saída quando você vai começar a simular. Por exemplo, meu ponto de operação está lá em 12.6 e 13. Esse é o ponto de operação. Então, se você for lá e testar, o que é testar? Para aquele V1 e V2, então você tem lá o sistema 4 tanques. Se você aplicar, eu estou supondo aqui, tá, gente, que V1 é igual a 3 e V2 igual a 2. Se você aplicar esses 3 volts na bomba 1 e 2 volts na bomba 2, você calculou e tem que ter na saída aqui, ó, 12.6 em H1, 13 em H2, na hora de fazer uma simulação, por exemplo, e os valores lá de H3 e H4 que foram calculados. Se você não mudar o sistema, ele vai ficar, né, reta constante. Então, V1 e V2 na entrada e a saída H1, H2, H3 e H4 que vocês calcularam. Né? Por quê? Porque você está seguindo a equação do sistema. Só que, se na hora que eu começar a simular esse sistema, eu, por exemplo, provoco uma perturbação. O que é essa condição inicial? Se ou H1, H2, H3, H4, algum dos estados está fora do meu ponto de operação. Então, por exemplo, se na hora de começar a simular o meu H3, H2, ao invés de estar em 13, na hora de começar a simular, na hora que você ligou o seu controlador, na hora que você começou a calcular as coisas, infelizmente, o seu H2 não estava realmente em 13, estava em 15. O que vai acontecer? Então, ele vai sair de 15 e vai ter um decaimento exponencial, ou ele vai ter uma evolução dinâmica que, depois de um determinado período de tempo, que aqui no caso vai ter algumas constantes de tempo aí, um tempo determinado, esse sistema vai sair do da condição inicial, que era diferente, né, do ponto de operação, e ele vai para o ponto de operação. Ele tem que sair lá de 15 e ele vai para 13. Né? Com o tempo você vai ver ele saindo, vai de 15, vai para 13, e aí vai ficar tudo, ó, constante, se vocês não mudarem a entrada. Tudo bem isso, gente? Então, isso que é a condição inicial. Isso a gente vai usar também lá depois, na hora de fazer as simulações. Que é simular, olha. Não, é só para definir algum valor aqui. Não precisa. Aqui seria para definir algum valor, para vocês terem uma noção e estudar o que é a questão da condição inicial. Porque depois, por exemplo, essa condição inicial vocês vão conseguir ver muito claro que é esse ponto de operação que você linearizou. Então, você foi lá, tem um sistema não linear, fez uma linearização num ponto de operação que vocês escolheram. Esse sistema, ele é estável ou ele é instável? Então, já começa por aí. Esse sistema, ele é estável nesse ponto de operação? Como que você analisa isso? Olha, é só você analisar fazendo
uma simulação com uma condição inicial delta, né, H, diferente da original. Que é isso? Por exemplo, se ali no nível eu simulasse, ao invés de começar em 13, ele começasse em 15, e esse ponto, depois de um determinado intervalo de tempo, ele fosse para um valor de, sei lá, 20, quer dizer que meu sistema está todo errado. A minha linearização está errada. Ele não está estável, ele foi para outro ponto de operação. Então, alguma coisa está errada aí. Ou se ele começasse a crescer e fosse infinito, ele seria um valor instável, né? Um ponto de operação instável. É o que acontece no pêndulo invertido. Lá em cima, vocês vão ver, quando vocês analisam a matriz A, e vê os autovalores dela, os polos, né? Vai ter um polo que está lá na direita. É um polo instável. Então, na hora de simular ele, se ele está qualquer coisinha delta teta, um delta teta bem diferente do que o 180 aqui em cima, ou o zero, né? Dependendo da referência, qualquer coisinha um pouco a mais, ele vai instável. E é o contrário, né? Então, estável quando ele está virado para baixo. Qualquer variaçãozinha, ele vai sempre voltar para o inicial, o estado, né, da sua linearização, né? O estado linearizado. Então, aí são as diferenças entre ponto de operação estável e ponto de operação instável. Vocês precisam ter essa noção com a condição inicial. Beleza? Aí tem os dois métodos de calcular. Uma deles usando lá a variável simbólica, né? Um jacobiano. E o outro é escrevendo direto. Aqui. Esse segundo aqui é só vocês implementarem aquela matriz aqui, ó. Cadê? Essa. Tá vendo? Ele já fez aqui o cálculo para vocês, que são as derivadas parciais. Aí vocês jogam os valores. Aqui você pode até confirmar, né? Um valor com o outro. Se você jogar esses valores aqui, que seria no segundo caso, né? Quando você já fez na mão, e aí você transplantou aqui, ou passou pro código. Ou você fazendo com as derivadas parciais. As duas tem que bater, gente. A sua matriz A daqui tem que bater com a matriz A daqui. Né? Quer dizer, aqui é a mesma coisa. Quer dizer que no máximo ali é a parte de precisão numérica, mas normalmente tem que bater em cima. Professor, tipo, Oi. pra simular, tipo, só o exercício 4, não precisa comentar o restante do não, ou tem como, tipo, simular por partes? Tem, você faz o Ctrl Enter. Ctrl Enter, ele simula só essa célula. Igual no Jupyter Notebook, você tem só uma célula. Aí você consegue simular também só a célula aqui. Mas tem que ter a célula, você tem que separar a célula com porcentagem, espaço. Aí você define uma nova célula. Dentro da porcentagem, espaço, ele define uma célula diferente. E aí aqui no final, a gente tem que fazer as análises, né? Uma vez que vocês têm lá o sistema, aí aqui vai ser mais tranquilo, que é usar poly, zero, são funções aqui do próprio MATLAB, e fazer um step, que é uma função mais... Seria uma simulação, mas é um step já pronto, né? Uma função pronta. Depois a gente vai fazer a simulação mais definida aí com o sistema linear e não linear junto. E aí? O senhor já deu uma calhada muito boa. Agora Oi, pessoal. Agora tem o norte. Tá. Então, é que eu achei que vocês iam ter isso lá com o... Cadê? O que eu tinha colocado do pêndulo. É bem parecido, gente, o que eu fiz aqui com o do pêndulo. Mas tem que cuidar, assim, no pêndulo eu coloquei, né, as equações, tá aqui as equações, definia as variáveis simbólicas aqui, ó, variável simbólica. Eu vou ter que colocar aqui um H1, H2, H3, H4, P1, P2, entendeu? Aí você tem que criar aquelas funções, que são essas funções aqui, ó. F. Quem que é a função F? Pra gente, ó. P em cima. Bom, então isso aqui, ó. Então você vai ter um F1, F2, F3, F4, aí você junta um vetor de Fs, então isso você tem seu F grande, ou F, né? E aí essa é a função. Tudo aqui com variável simbólica, o que for variável, né? Porque, por exemplo, olha só. O que é variável simbólica aqui dentro? Vou dar até um zoom para vocês. Dentro desse vetor de F, quem que são as variáveis simbólicas aqui? H1, né? H3, V1, H2, H4, V2, H3, V2, H4, V1.
Essas são as variáveis simbólicas, né? Que aí quando você for fazer as derivadas, você vai fazer a derivada parcial de f, quando fazer chamar o Jacobiano, em relação a h, ou f em relação a v. Beleza? E a mesma coisa para a saída. Cuidado com a matriz C e a matriz D, tá, gente? A matriz C e a matriz D são com essa variável aqui, n. Que seria, assim, o que você está medindo dos estados, né? Quais são as suas saídas? Porque quando a gente define um sistema aqui não linear, deixa eu ver aqui. Sistema não linear. Aqui. É isso. Então, normalmente o nosso sistema não linear é aqui, ó, h ponto igual f, né? Depende dos estados h e das entradas v. E aí, a sua saída, o y, aqui seria um y, né? O seu y seria o n, tá aqui embaixo, né? Esse n. Então, o n, pra gente, vai ser uma função aqui que depende também de h e talvez de... Na verdade, o n depende mais de h. Não depende de v. E aí seria quantos estados vocês estão medindo. Isso que a gente colocou aqui, que está o x1 e o x2. É isso aí. Isso tá certo. Entenderam, pessoal? Gente, mas vocês estão meio atrasados aí, pessoal. Já era para estar isso aí, tá pronto já, hein? Agora eu vou postar a unidade 2, né? Vocês estão fazendo questionário? Sim. Então, gente, mas vocês estão meio atrasados aí. Vamos dar uma corridinha aí, pessoal. Espera. Vamos dar uma corridinha aí. Vou postar agora tudo que tem que fazer do módulo 2 no Pendro. E aí vocês vão ter que repetir isso. Só que agora já pensem. Vocês vão fazer o módulo 2 no Pendro. Beleza? Mas a gente pode mandar... Eu só não respondi você lá no Ava, David, porque você já tinha falado comigo daí no Whats, aí eu nem respondi no Ava. Mas eu vou entrar lá e responder. Qualquer coisa, que nem o David falou ali, a pessoa pode marcar. Se não der, assim, às vezes tem umas coisas a mais, mas, gente, se vocês marcando, vocês, né, me chamando, a gente dá um jeito, marca um horário. Não tem problema, não precisa ser só uma vez na semana, não, pessoal. Assim, aquela uma vez era para tirar dúvidas, tal, assim, em geral, mas como vocês estão desenvolvendo, ao longo do desenvolvimento, tentou na segunda, não conseguiu. A gente fez uma reunião na segunda, fez, aí chegou sexta-feira também, não tá conseguindo. Vamos fazer mais uma reunião, sábado, fica tranquilo. Ok. Tudo bom, gente? Obrigado. Mas tentem, gente, por favor, façam, né? Simulem, façam código e tal. Porque se vocês não começarem, não forem atrás, vai ficar muito em cima da hora. Não, vai dar certo. Tá? Obrigado. Obrigada, professor. Valeu, gente. Valeu. Estamos aí. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Bom descanso. Você também, gente. Bom trabalho aí.